Então, meu povo, tá difícil iniciar o programa hoje, mas a gente vai insistir. Vambora! Então, hoje eu quero conversar com você, nesse episódio número 2, sobre o regime da comunhão parcial de bens e uma decisão recente do STJ. No episódio número 1, a gente conversou sobre o regime da separação obrigatória de bens para pessoas que possuem acima de 70 anos. E a decisão do Supremo sobre esse tema foi no seguinte sentido: continua sendo um regime previsto para quem casa com mais de 70 anos, mas se a pessoa optar por escolher outro regime, tranquilo, de boa, vai ser feliz, a pessoa pode escolher outro regime de bens tranquilamente. Hoje, nós temos uma sistemática de quando você vai casar ou quando você vai constituir uma união estável, você tem à sua disposição a incidência de regime de bens. Porém, contudo, todavia, ter a incidência de regime de bens, apesar de ser obrigatório, você pode escolher variados regimes que nós temos no Código Civil. Dentre eles, comunhão parcial de bens, comunhão universal de bens, separação de bens, participação final nos aquestos. Você pode escolher qualquer regime de bens que você quiser. Não tem problema nenhum. Mas se você quiser fazer essa escolha, você vai ter que fazer por escrito. Mas algum regime de bens vai ter que ter incidência na sua união ou no seu casamento. Quando as partes não optam por um regime diferente de bens, a incidência é automaticamente o regime da comunhão parcial de bens, que é um regime que nós chamamos de regime regra, porque ele vai ter a incidência no silêncio das partes na escolha de outro regime, e então é o regime supletório de bens, tá? Esse regime encontra-se previsto no artigo 1658 do Código Civil. E diz o 1658 o seguinte, dá uma olhada lá no Código Civil. No regime da comunhão parcial de bens, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes. Então é assim, ó, o que for adquirido durante o casamento é dos dois. Então o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter aqui o seguinte. A gente tem o casamento e após o casamento, o que for adquirido na constância do casamento é chamado de bem comum. É chamado de bem comum, tá? E aí, veja, o que é considerado bem comum? A gente vai ter a incidência do artigo 1660, que diz o seguinte: entram na comunhão, ou seja, é considerado bem comum os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges. Perceba que esse inciso 1, quando ele fala o que for adquirido na constância do casamento, ainda que em nome de um só, porque presume-se o esforço comum. No regime da comunhão parcial de bens, o esforço comum é um esforço presumido. O que isso quer dizer, Roberto? Isso quer dizer que se eu sou casada com o Antônio ou com a Maria, vou botar aqui que eu sou casada com a Maria, e eu trabalho fora, a Maria cuida da casa, a Maria cuida dos filhos, dos nossos filhos, enfim, Maria está cuidando da casa. Maria resolveu trabalhar em casa.
e eu trabalho fora. E aí o dinheiro que entra na família é o dinheiro por meio do meu trabalho. E a gente compra um imóvel, uma casa. E essa casa fica só no meu nome. Quando e se eu for me divorciar da Maria, presume-se que essa casa é nossa. Por quê? Porque mesmo que tenha adquirido na constância do casamento a título oneroso, ou seja, eu comprei com dinheiro meu, presume-se que ela também teve uma participação, ainda que não tenha sido uma participação financeira, mas ela tem um esforço comum comigo. Então, esse esforço comum aqui é um esforço presumido, doutores. É um esforço presumido. Você tem um esforço presumido comigo. Agora, veja bem, também entram na comunhão os bens adquiridos por fato eventual. O que é um fato eventual? É aquilo que não acontece todo dia na vida da gente. Por exemplo, eu ganhei na Mega Sena. Tem gente que fala assim, ai, ganhou na Mega Sena, vou divorciar e vou ser feliz. Para, produção, não vai dar certo essa história. Não vai dar certo essa história. Cade que o que entra a título eventual, por fato eventual, é dos dois. Então, se você ganha na Mega Sena, é dos dois, tá? Com ou sem concurso de trabalho ou despesa anterior. Os bens adquiridos por doação, herança ou legado em favor de ambos. Por quê? O que você recebe a título de herança ou a título de doação é só seu. Mas se for uma doação feita para o casal ou uma herança deixada para o casal, vai ser efetivamente dos dois, tá? Dos dois. Aí vem também as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge. Imagina você, eu caso com a pessoa que já tem um lote. Olha que interessante. Eu caso com uma pessoa que já tem um lote. E aí, a gente constrói nesse lote para a gente morar. O lote pode continuar sendo só seu, bem particular. O imóvel, a terra nua. Mas a benfeitoria, a construção, é nossa. Então, no momento de um divórcio lá na frente ou algo do tipo, podemos ter que partilhar o valor da construção, o valor da benfeitoria, tá? Os frutos dos bens comuns ou dos bens particulares de cada cônjuge percebidos na constância do casamento ou pendentes ao tempo em que cessar a comunhão. Deixa eu te falar, preste atenção aqui. Imagina você que eu tenho um apartamento que eu adquiri antes do meu casamento, tá? Adquiri antes do meu casamento. E eu tenho esse apartamento e ele tá lá comigo, de boa, de boa. Aí eu pego esse apartamento e eu alugo. E eu recebo o aluguel mês a mês. Eu percebo o aluguel mês a mês. Quando eu recebo o aluguel, eu vou guardando o valor do aluguel. Olha só que interessante, eu vou guardando, fazendo uma poupança. Esse aluguel, você sabe que é denominado fruto civil. E o fruto civil, ele deve ser efetivamente o quê? Partilhado, se percebido na constância do casamento, ainda que seja um fruto decorrente exclusivamente do bem particular de cada um. Então, o 1660, ele fala aqui quais são os bens tidos por bens comuns, tá? Agora,
O 1659 vai dizer o que é bem particular, o que é excluído da comunhão, o que é só seu. Olha o 1. Os bens que cada cônjuge possuir ao casar e os que lhe sobrevierem, ou seja, mesmo na constância do casamento, por doação ou sucessão. Então, olha o que é bem particular. Aquilo que você tem antes do casamento, bem particular, é aquilo que você tem antes do casamento, ou mesmo o que você adquiriu na constância do casamento, eu vou deixar de azul aqui, se for uma herança ou uma doação de um bem para você exclusivamente. Porque veja, se for uma herança ou uma doação para ambos os cônjuges, vai ser bem comum, é dos dois. Mas se for uma herança que eu recebi só minha, ou uma doação que eu recebi só para mim, a gente vai ter um bem particular meu. Então, eu tô casada aqui com você no regime da comunhão parcial de bens. E hoje eu recebi uma doação de um tio meu que fez uma doação para mim de um apartamento. Esse apartamento é só meu. Agora, se o meu tio faz uma doação para mim e o meu consorte, aí é bem comum, tá? Além disso, vamos considerar como bem particular também 2. Os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges. Preste atenção nesse 2. Os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em subrogação dos bens particulares. Prof do meu coração, o que quer dizer isso? Isso quer dizer que se eu tenho um apartamento que eu comprei em 2010, aí quando foi em 2020 eu casei, entendeu? Quando foi em 2020 eu me casei. Quando foi em 2020, eu casei no regime da comunhão parcial de bens, quer dizer, o que for adquirido onerosamente depois do casamento é nosso, ainda que esteja exclusivamente no meu nome. Mas lembra que eu tinha um apartamento que eu comprei em 2005? Pois bem, os aluguéis que eu recebo desse apartamento, mesmo sendo bem particular, é nosso. Agora, se eu vendo esse apartamento e compro outro apartamento depois do casamento, este outro apartamento continua sendo só meu, porque foi adquirido com um valor exclusivamente meu. E quando a lei fala aqui, ó, pertencente a um dos cônjuges em subrogação, nós estamos falando de substituição. Bens pertencentes a um dos cônjuges em substituição de outro. Subrogar significa tomar o lugar de. Então, se eu tenho um apartamento lá que eu comprei em 2005 e agora, em 2024, eu vendo aquele apartamento e compro outro, esse outro é caracterizado por ser bem particular. Por quê? Porque eu subroguei em outro bem particular. Eu peguei um dinheiro que é exclusivamente meu e comprei outro imóvel. Percebeu isso? Pois muito que bem. Além disso, também é particular as obrigações anteriores ao casamento, as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo se esse ato ilícito foi praticado em proveito do casal, os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão, proventos do trabalho pessoal de cada um, pensão, meio-soldo, montepios e outras rendas semelhantes, tá? Então aqui nós vamos ter exatamente os bens que se
excluem da comunhão. Aí vem o STJ e dá a seguinte decisão, do dia 22/2/2024. Hoje é dia 29/2. Então, eu estou comentando com vocês uma decisão extremamente recente do STJ, que eu vou abrir aqui maior um pouquinho. E por que eu escolhi trazer essa decisão para a gente hoje aqui? Porque eu estava vendo alguns vídeos, né? O pessoal comentando essa decisão no Instagram, né? Algumas pessoas, óbvio. Algumas pessoas, não foram poucas, não, foram muitas. E fazendo um comentário errado dessa decisão, dando uma informação equivocada pelo título da notícia. Pelo título da notícia. Olha o título da notícia. Olha o título da notícia. Olha lá. Na comunhão parcial, imóvel comprado com recurso de apenas um dos cônjuges também integra a partilha. Mas, professora, você acabou de falar que excluem-se da comunhão, ou seja, é bem particular. Bem particular. 2. Os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em subrogação dos bens particulares. Quando você lê a notícia aqui, fica parecendo que o STJ falou, olha, o que foi comprado com recurso exclusivamente de um dos cônjuges, na constância do casamento, deve ser partilhado. Só que esse processo, apesar de ser um processo que seguiu em segredo de justiça, você precisa compreender que tem uma peculiaridade. E eu quero te mostrar essa peculiaridade, para que você não tenha a informação equivocada do tema. Olha só o que o STJ disse nesse caso. E por que o STJ está falando isso? Porque você sabe que cumpre ao STJ a uniformização da jurisprudência acerca da norma infraconstitucional federal. E Código Civil é norma infraconstitucional federal, tá? Então, olha lá o que nós vamos ter aqui. A terceira turma do STJ reafirmou entendimento de que o imóvel adquirido de forma onerosa durante casamento sob regime de comunhão parcial de bens deve integrar a partilha após o divórcio, mesmo que o bem tenha sido comprado com recursos exclusivos de um dos cônjuges. Aí a gente volta aqui. Veja, 1659, excluem-se da comunhão os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em subrogação de bens particulares, tá? Só que aí você pensa, professora, tudo que eu adquiro na minha vida, e no Brasil a gente é assim, a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, na verdade, tudo que adquire na vida vem do trabalho, vem do seu trabalho, certo? Aí você pensa, se eu compro um apartamento, é porque eu comprei com dinheiro do meu trabalho. E o 1659 tem um outro inciso que diz o seguinte, dá uma olhada aqui. Os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge. O que são os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge? É o dinheiro que você recebe a título de salário. É óbvio que tudo que a gente compra na nossa vida decorre do nosso salário. Se você for aplicar a literalidade disso aqui,
você vai chegar à conclusão de tudo que você compra na constância do casamento é dos dois, justamente porque é tudo decorrente dos dois não, é excluído da comunhão, é exclusivo de um dos dois, justamente porque decorre do provento pessoal de cada cônjuge. Aí eu te digo, bom, se eu tenho um imóvel particular, eu vendo esse imóvel particular, compro outro, continua sendo bem particular. Aí eu caso, aí eu tô lá ganhando meu salário e eu compro um imóvel. O imóvel vai ser nosso, porque existe um esforço presumido. Mas entra em choque a informação de que o que eu adquiro com o meu trabalho pessoal é só meu. Entra em choque, não entra? Porque tudo que a gente compra com o dinheiro do nosso trabalho, aliás, tudo que a gente compra é com o dinheiro do nosso trabalho, é com o dinheiro do nosso provento. E aí, vamos voltar aqui no nosso STJ. Apesar de o inciso 6 do artigo 1659, exatamente esse aqui que a gente viu, excluem-se da comunhão 6 os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge. Estabelecer que devem ser excluídos da comunhão os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge, a incomunicabilidade prevista neste dispositivo legal atinge apenas o direito ao recebimento dos proventos em si. Apenas o direito ao recebimento dos proventos em si. Então, olha só que interessante e que o povo estava explicando tudo errado. O que eu recebo de salário, de provento, é meu. É meu. Mas a partir do momento que eu compro um imóvel, passa a ser nosso. Porque se você aplica estritamente que o provento de cada um, e aí você amplia para considerar o que é adquirido a partir desse provento, você vai entrar em choque com a própria disposição da parte relacionada à comunhão parcial de bens e os bens adquiridos onerosamente. Quando a gente fala os bens adquiridos onerosamente, são os bens adquiridos na constância do casamento quando você paga por eles. Adquirir onerosamente quando você paga por esses bens. Entende? Se você aplica essa literalidade, vai dar choque. Vai dar choque. Então, vamos lá. Porém, os bens adquiridos mediante recebimento desses proventos serão comunicáveis. Ou seja, o provento em si é seu. Agora, o que você adquire por esses proventos, porque tudo que a gente compra, reitero, é por meio do nosso salário, você tem uma comunicabilidade. Porque aí a gente vai entrar aqui, ó, no 1660. Entram na comunhão os adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges. Entendeu? Então, vou voltar na decisão. Afirmou o relator, ministro Marco Aurélio Belize. Após se divorciar de seu marido, uma mulher ajuizou uma ação para requerer a abertura de inventário dos bens adquiridos na constância do casamento, com a respectiva divisão igualitária. Reconhecida a partilha pelo juízo de primeiro grau, o marido apelou ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, quer dizer, essa ação começou em alguma vara de família do Rio de Janeiro. Saiu a sentença. A sentença reconheceu que realmente os bens adquiridos na constância do casamento deveriam ser partilhados. O marido entrou com um recurso de apelação porque ele perdeu na sentença, ele não queria fazer essa partilha igualitária
Ele perdeu e esse recurso subiu para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro excluiu um dos imóveis da partilha, falou assim, olha, esse imóvel aqui não vai ser partilhado. Veja, o recurso de apelação dele foi provido, tá? O recurso de apelação dele foi provido. Falando assim, aquela sentença que foi proferida vai ser reformada e eu vou reconhecer que esse imóvel que ele está dizendo que ela não tem direito, realmente ela não tem direito, porque esse imóvel foi adquirido, olha lá, realmente ele não tem direito, porque esse imóvel foi adquirido com recurso depositado em conta corrente do homem. E foi um recurso proveniente exclusivamente do trabalho dele. Quer dizer, aplicou o 6, falando, olha, os proventos do trabalho pessoal de cada um não entra na jogada, porque é provento especial de cada um. E ele comprou este imóvel com recursos exclusivos, olha isso, ele comprou este imóvel com recursos exclusivos dele. TJRJ reformou a sentença para dizer, esse dinheiro era só dele, então não comunica o imóvel adquirido. Com o trânsito em julgado do processo, ou seja, morreu o processo, transitou em julgado, você sabe que o trânsito em julgado vai acontecer quando, naquele processo, ninguém interpuser outro recurso ou chegou até no Supremo, já não cabe mais esse recurso e não vai ter como sair dali mais. Nesse caso, ocorrendo o trânsito em julgado, você sabe que você só consegue rever uma decisão judicial mediante ação rescisória. Professor, o que é a ação rescisória? A ação rescisória é uma ação que visa desconstituir uma decisão do juiz ou do tribunal quando houver casos específicos da lei, quer dizer, você não pode sair ajuizando a ação rescisória por aí, sem mais nem menos. Você tem que ter um fundamento, porque para você desfazer uma decisão que transitou em julgado só por ação rescisória, só em casos específicos, e você sabe que o prazo para a ação rescisória é um prazo decadencial de 2 anos. Isso quer dizer que quando ocorre o trânsito em julgado, se você descobre que aconteceu alguma coisa errada naquele processo, você tem 2 anos decadenciais, ou seja, passou o prazo de 2 anos, você perde o direito de ajuizar a ação rescisória. Então, quando a gente fala do trânsito em julgado, a gente fala que houve a formação da coisa julgada. Mas quando ocorre o prazo da ação rescisória, a gente fala em coisa soberanamente julgada, porque não tem como você desfazer mais de jeito nenhum. Né? A gente vai ter o fenômeno da coisa soberanamente julgada. Não desfaz mais. Tá entendendo? Então vamos lá. Ela pegou, depois do trânsito em julgado, e ajuizou uma ação rescisória. Curta isso aqui. Ao argumento de que o tribunal, ao não reconhecer o direito ao autor à meação do imóvel do casal, teria violado o artigo 2039 do Código Civil. Aí eu te pergunto, qual é o local que você tem que ajuizar uma ação rescisória? Tribunal, onde ocorreu o trânsito em julgado.
O trânsito em julgado aconteceu no próprio TJRJ. Então, onde foi que foi distribuída essa ação rescisória? No próprio TJRJ. Quando o TJRJ recebeu a ação rescisória, o TJRJ falou: julgo improcedente a ação. Cuidado, porque a ação rescisória é sempre de competência de tribunal. Se o trânsito em julgado aconteceu em uma vara ligada ao TJRJ, a ação rescisória é no TJRJ. Se o trânsito em julgado aconteceu no TJRJ porque houve a interposição de um recurso lá, a ação rescisória é no TJRJ. Se o trânsito em julgado aconteceu no STJ, a ação rescisória vai ser no STJ. Se o trânsito em julgado aconteceu no Supremo, a ação rescisória é no Supremo. O fato é que a ação rescisória é uma ação de competência originária de tribunal. Aí, ela pegou e falou, olha, rolou a violação do artigo 2039. Professora, o que está escrito no 2039 do Código Civil? Vamos aqui. Olha lá, artigo 2039. O regime de bens no casamento celebrado na vigência do Código Civil anterior, que é o nosso Código de Bevilacqua, que era o código que teve vigência de 1917, porque ele teve período de vacatio legis de 1 ano, até o ano de 2003, quando foi estabelecido o nosso novo Código Civil, tá? É por ele estabelecido. Então, o que foi que rolou aqui? A mulher falou, o seguinte é esse. Eu casei na época do Código de 1916. Então, assim, quem tem que estar regulando aqui a regra do meu casamento é o Código de 1916. Ela meteu uma ação rescisória alegando isso. Só que o TJRJ julgou improcedente a ação rescisória. Vamos ver essa celeuma aqui. Olha lá. Quando o TJRJ julgou improcedente a ação, chegou no STJ. O que e como chegou no STJ? Chegou no STJ por meio de recurso, e o STJ disse o seguinte, vamos lá. A aquisição feita durante o casamento é presumida como resultado do esforço comum do casal. O ministro Marco Aurélio Belize observou que, no regime da comunhão parcial, os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento se comunicam, pois a lei presume que a aquisição é resultado do esforço comum do casal. Tanto que estabelece essa regra, mesmo quando o bem estiver em nome de apenas um dos cônjuges. Lembra que no início do nosso encontro hoje, eu falei da questão da presunção do esforço comum? Pois muito bem. Belize ponderou que, se assim não fosse, o cônjuge que não trabalha, por exemplo, para cuidar dos filhos e do lar, não teria direito a nenhum patrimônio adquirido onerosamente na constância do casamento, o que seria um completo desvirtuamento do regime da comunhão parcial de bens. Citando precedentes, ou seja, julgados anteriores da terceira turma, o ministro apontou que na comunhão parcial, os bens adquiridos onerosamente na constância da união sempre são presumidos como resultado do esforço comum do casal. É o esforço presumido que eu falei para você. Enquanto eu estou trabalhando, o outro está cuidando da casa. Ele tem um esforço presumido. Nós estamos juntos. Aliás, depois de um trabalho, chegar numa casa organizada com a comida pronta e os filhos organizados e tudo organizado é também uma atividade importante, né? Volta lá.
Isso significa dizer, de um lado, que não é necessária a comprovação de que houve colaboração de ambos os conviventes na aquisição onerosa de patrimônio no curso da união. E, de outro lado, que se mostra juridicamente inócua e dissipienda a comprovação de que houve aporte financeiro de apenas um dos conviventes. E digo mais, a escritura do imóvel foi lavrada em nome do casal. O relator também ressaltou que a escritura pública de compra e venda do imóvel está registrada em nome da mulher e do homem, em nome dos dois, não tendo havido qualquer declaração de nulidade do TJRJ sobre esse tema. Mesmo que não integrasse o patrimônio comum, 50% do bem já pertencente a cada consorte, sendo, por conseguinte, impensável sua exclusão da partilha, pois no momento em que as partes compareceram em cartório, firmaram escritura de compra e venda em nome dos dois, concordaram que o bem pertenceria a ambos. Outro dado importante. Tá travando toda hora esse inferno. Outro dado importante desse caso. Perceba, doutores, se eu tenho dinheiro exclusivo meu, casada, eu compro o imóvel, é nosso, porque presume-se um esforço comum. Se você exigir dinheiro do outro, nunca haverá o esforço presumido. Desvirtua a comunhão parcial de bens. Só que o caso concreto aqui foi o seguinte: ainda que você pense que o imóvel foi adquirido com o dinheiro exclusivo de um dos dois, quando eles compraram, ou quando o homem comprou, presta atenção, quando o homem comprou, ou a mulher comprou, quando um dos dois comprou, ao lavrar a escritura, eles colocaram no nome dos dois. Então rolou uma espécie de doação. Então, ainda que você vá pela vertente de que, não, tudo bem, então tá, o dinheiro é exclusivamente seu. Então o bem é seu. Mas vem cá, você colocou no nome dos dois. E proprietário de imóvel é quem consta na escritura. Então imagina que eu sou casada com o João hoje. E aí eu pego e compro um apartamento com dinheiro que é meu. Tipo, eu vou pegar o dinheiro que é meu e vou comprar um apartamento. Nós sabemos que esse dinheiro é só meu. Suponha, por exemplo, um bem... Exceção. Olha que sensacional. Eu tenho um bem particular anterior, que eu acabei de falar essa regra com você. Eu tenho um bem particular anterior ao casamento. Aí eu pego do Neida, vendo este apartamento. Você sabe que se eu compro outro imóvel, continua sendo bem particular, porque eu subroguei aquele dinheiro em outro bem, né? O valor daquele bem em outro bem. Mas se eu chego pro meu cônjuge e falo, vamos embora lá no cartório comigo e vamos colocar o bem no nome dos dois. Lorena, um beijo. Sheila, beijo. Vamos colocar no nome dos dois. Se eu sei que o dinheiro é meu e eu digo para meu cônjuge, bora colocar no nome dos dois, eu tô fazendo a doação da metade do valor do bem para ele, rapaz. Eu concordei que em colocar o nome dele, eu tô doando o bem para ele. E o povo nos vídeos está esquecendo de explicar essa parte. Está explicando errado. Olha lá. Quando ele concordou em colocar o bem no nome dos dois, o bem pertenceria a ambos. Por fim, o ministro ponderou que antes do casamento as partes já viviam em união estável reconhecida judicialmente, sendo que nesse período os então conviventes adquiriram um apartamento no mesmo edifício do imóvel discutido na hipótese dos autos.
igualmente em nome de ambos, que foi regularmente partilhado. Caso prevaleça, abre aspas aqui, ó, o acórdão recorrido, o imóvel adquirido onerosamente registrado em nome de ambos na constância da união estável seria partilhável, enquanto outro imóvel adquirido nas mesmas circunstâncias de forma onerosa em nome de ambos seria exclusivamente do recorrido, apenas pelo fato de que neste momento as partes já estavam casadas. Tal situação de extrema perplexidade não se revela nem um pouco razoável, pois o casamento não tem o condão de suprimir direitos da esposa ou do esposo, concluiu ao dar provimento ao recurso para determinar a partilha do imóvel. O número deste processo não é divulgado em razão do segredo de justiça. E, prof, por que que este processo corre em segredo de justiça? Por que que corre em segredo de justiça? Vou te contar agora, com base no artigo 189 do Código de Processo Civil, já que a gente está aqui para falar de tudo que é cível. Olha só, o Código de Processo Civil. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos 1. Em que exija o interesse público ou social. 2. Que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação de união estável, filiação, alimentos, guarda de crianças e adolescentes. São os casos de família. E também vai tramitar em segredo de justiça os que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade das pessoas e que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo. É por isso que o STJ conta aqui pra gente tudo o que aconteceu, tá? Mas diz que o processo não será, o número do processo aqui não será divulgado em razão do segredo de justiça, justamente por força do artigo 189, inciso 2. O caso ali era um caso de divórcio, observando aí um litígio em relação à partilha de bens. Olha como é tudo de mais maravilhoso a gente misturar o direito civil com o processo civil e os casos concretos que a gente encontra por aí. E é isso. Se você tiver alguma sugestão de tema para a gente conversar aqui nos nossos encontros de Direito como Nunca Se Viu, aqui do Gran Cursos Online, manda para mim essa sugestão. Se você sabe de alguma fofoca por aí do mundo dos famosos para a gente conversar aqui também, vai ser muito bem-vindo para a gente poder contextualizar os nossos encontros. E não esqueça que esses encontros ocorrerão sempre, 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 todo dia 20 e todo dia 29 de todos os meses, às 20 horas e 29 minutos. Por que 20 e 29? Sei lá. Foi um dia que veio na minha cabeça. E é sobre. Gente, muito obrigada pela participação de hoje. Espero que você tenha gostado. Cuida, quando você encontrar o seu presente de Deus, escolha direitinho o seu regime de bens. E é isso. Beijo para vocês. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Dia 20 do próximo mês, às 20 horas e 29 minutos. Tchau, até a próxima.